vamos usar. Então, você tem que saber esse resultado e é claro que esse resultado vale. Se vale para a derivada, vale para a integral. Né? Claro, é imediato. Só fazendo um paralelo, mas, por exemplo, em variável complexa, esses resultados vão se manter lá quando a gente desenvolve aqui? Ó, vale, vão se manter. Você vai ver o seguinte, ó, tá? Em verdade, em variável complexa, lá você define o seno por uma série. A definição de seno e cosseno, lá em variável complexa, é por uma série. Não é a maneira como eu faço, aquela maneira geométrica, né? A gente faz no cálculo 1, que é bem intuitivo. Não, é por uma série. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, olhe essa função aqui, ó. Tá? Você pega aqui 1 sobre 1 menos x, ó. 1 sobre 1 menos x é igual a quem? É igual a somatório de x elevado a n, com n variando de 0 a mais infinito, tá certo? Qualquer que seja o x, aonde? No intervalo menos 1, né? Daí, né? Daí, aí você integra. A integral de 1 sobre 1 menos x é igual a quê? A integral da série. Integral em x, e isso vale no intervalo menos 1. Logo, quanto é a integral de 1 sobre 1 menos x? Menos logaritmo natural de quem? Do módulo de 1 menos x. E quando você integra a série, isso aqui vai dar o quê? Somatória, né? De n variando de 0 a mais infinito. De quanto? N mais 1 sobre n mais 1. Sobre x elevado a n mais 1. N mais 1. Mais 1 é constante. Qualquer que seja o x no intervalo menos 1. Né? Ah, tá certo, é. Da constante. Tá? Em particular, como vale para o... Como vale em todo x, no intervalo menos 1, 1 vale no zero. Em particular, tem-se. Você fica com zero, porque quando o x for zero dá menos o logaritmo natural de 1 dá zero. Quanto é que dá essa soma no zero? Zero. Todas as parcelas são zero, todas as somas parciais são zero. Zero é igual a zero mais c, ou seja, o c é zero. Tá bom? E assim, você tem o seguinte, menos o logaritmo natural do módulo de 1 menos x, só que o módulo de 1 menos x é 1 menos x, porque nesse intervalo o menos x é positivo. Tá certo? Isso é igual a somatório de n igual a 0 a mais infinito, de quê? De x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Tá? Tá bom? Tá? Daí você vai ter o seguinte. O logaritmo natural de 1 menos x, logaritmo natural de 1 menos x
logaritmo natural de 1 menos x é igual a quê? A menos, né? Tá certo? Somatória de n igual a 0, infinito de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, qualquer que seja o x do intervalo menos 1. Ou seja, aí eu venho aqui, ó, vou chamar 1 menos x de 1. Então você vai ter o quê? Vai uma mudança de variável. Você vai ter logaritmo natural de 1 é igual a menos somatória infinito de quem? De se 1 menos x é u, x é 1 menos 1, 1 menos 1. 1 menos 1, tá? É 1 menos u elevado a n mais 1 sobre... Não. Não, você passa o x para lá e ele para cá. É. O menos x é isso. Tá certo? Isso aí, fique sabendo, é qualquer que seja u no intervalo 0, 2. Porque se o x está no intervalo menos 1, o u está no intervalo 0, 2. E eu ainda posso melhorar, porque isso aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar somatória de n igual a 0 a mais infinito, de menos, aí vai ficar, ó, ainda posso escrever menos 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 vezes u menos 1 elevado a n. Botei como sede de potência. Ou seja, fica somatória de n igual a 0 a mais infinito de menos 1 elevado a n sobre n, que é n mais 1, né? Tá? N mais 1. Menos 1 elevado a n sobre n mais 1, né? U menos 1 elevado a n mais 1, tá certo? E eu ainda posso até botar assim, né? Somatória de m igual a 1 a mais infinito de menos 1 elevado a m mais 1 sobre m vezes 1 menos 1 elevado a m. É uma série de potências, né? Está começando do 1. Então, isso aqui vale qualquer que seja o u pertencente ao intervalo 0, 2. Tá? Então, o logaritmo natural de u está dado como uma série de potências. Eu não consigo o logaritmo natural como uma série de potências em todo o seu domínio. Porque uma série de potências não converge no intervalo. Nenhuma série de potências converge aqui. Nenhuma série de potências converge aqui. No entanto, eu consigo, tenho um jeito de escrever o logaritmo como uma série em x, indexada por x, mas aí não é uma série de potências. Em todo esse domínio, consigo, tá? Se der tempo, eu demonstro. Eu consigo escrever o logaritmo como uma série nesse conjunto aqui, mas não como uma série de potências, uma série dessa forma. Tá? Como uma série eu consigo, como uma série de funções. Se não der tempo, você coloca no relatório? Tá. Tá bom? Eu indico. Então tá aí. Então o logaritmo natural é isso aí. Vai dar como uma série de potências. Tem um outro exemplo aqui, por exemplo. Diga. Hoje, gente, isso tem as séries, né, pra gente estimar, por exemplo, do seno e do cosseno. Mas antigamente, o pessoal ia na bruto mesmo, assim, pra calcular o seno e o cosseno, porque Não, tá, você sabe de manhã, tá o domingo de noite. Não, era por série.
Era por série também. Mas já é da antiguidade. Hã? O pessoal foi estimar aquelas tabelas trigonométricas, professor. Como é de quê? Não, aí... Não, aí não era por série, né? Eles faziam as contas por aproximação, eles não tinham esse conhecimento aí, por exemplo, na época das navegações, né? Eles usavam os outros métodos, tá? Não tinha esses métodos assim não, tá? Só porque não tinha derivada. A derivada foi 1600 alguma coisa, tá certo? É um negócio complicado. Rapaz, tem até... Quanto tempo tem aí? Tem até o quê? 11 minutos, né? Tem até, eu esqueci o nome desse historiador, não sei nem se ele é inglês ou se é americano. Ele provou uma coisa engraçada, tá? Ele traçou uma linha do tempo e viu o seguinte: do século zero, do ano zero até o ano 400, ele mediu o desenvolvimento de 400 a 800, de 800 a 1200, de 1200 a 1600 e de 1600 até os dias atuais. Na época ainda era antes de 2000, tá? Ele notou o seguinte, ele observou que tecnologicamente a humanidade teve um avanço muito pequeno nesse período todinho. Tá? De 400 até 1600? De 0 até 1600. Pegando a idade média, tudo, até 1600. Uma evolução assim, tecnologicamente, foi muito boa. Muita coisa até se perdeu, tá? De conhecimento que tinha antes, foi perdido. Tá? Mas o avanço tecnológico foi muito grande, comparado ao avanço tecnológico que teve daqui para os dias atuais. É como se todo o conhecimento tecnológico que nós temos hoje, ele tenha sido desenvolvido nesse período. Aí ele foi estudar. Sabe o que o implicador disso, encontrou? Foi que por aqui houve a criação do cálculo diferencial integral, que permitiu a resolução de vários problemas que ainda não tinham solução. Muitos que não tinham nem como serem atacados. Aí vem termodinâmica, tá certo? Magnetismo, vem um bocado de coisa que só se conseguiu resolver problemas práticos, cujas soluções passavam necessariamente pelo cálculo diferencial integral. Aí isso cresceu e o cálculo também cresceu. O cálculo crescia por causa das aplicações. Aí as aplicações cresciam por causa do crescimento do cálculo. E assim foi. Ele disse, não tem outra explicação. Eu tenho que ver esse texto, faz tempo que eu li isso. Na realidade, quem me indicou foi um professor. O professor Ciro me indicou, eu fui atrás de ler na internet, mas eu perdi esse livro, professor Ciro. O professor Ciro, que ele falou isso, eu disse, quem é? Aí ele me deu o nome do autor, eu pesquei na internet e li o trabalho do cara. Tá? Mas eu não lembro o nome desse autor mais. E, entendeu? Com o advento do cálculo, mas agora, aí voltando a falar, né? Claro, né? Os caras na época das navegações tinham aquelas tábuas de logaritmo, aquele negócio. Ele não tinha cálculo para fazer isso. Tem uns métodos lá meio doidos que eu não sei o que é. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Se você ver a demonstração, ó. A demonstração é grande, a demonstração disso aqui, tá? Por séries, né? Ó, você veja o seguinte, ó, olha aqui, ó, tens a outra aplicação, ó. Quem é 1 sobre 1 mais x2? É o bar. Que você pausar, você escreve como sendo 1 sobre 1 menos x2. Aí aplica a fórmula, é o quê? Somatória.
N variando de 0 a mais infinito, X elevado a 2, de menos x2 elevado a n. Tá? Que é o quê? Que é somatória de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, certo? Mas isso vale aonde? Isso vale, isso é se o x em módulo é menor do que 1. Porque é se menos x2 é menor do que 1 em módulo. E menos x2 é menor em módulo se o x é menor do que 1. Tá bom? Então, daí você tem o seguinte. Integra. 1 sobre 1 mais x2. Essa integral em x é a integral de quê? Né? E isso, eu estou fazendo essa integral no intervalo menos 1, só ao longo desse intervalo. Tá? Isto é, o arco tangente em x é o que? É somatória de n igual a 0 a mais infinito, aí você integra termo a termo. Menos 1 elevado a n, x elevado a quê? 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Tá? Mais uma constante. Isso qualquer que seja o x no intervalo menos 1. Aí vai de quem é essa constante. Não vale para todo x nesse intervalo? Em particular, tá? Em particular, você tem 0, que é o arco tangente de 0, igual essa série no 0 que dá 0, 0 é igual a 0 mais c. Ou seja, C é 0. Ou seja, o arco tangente de x, é igual a quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, sobre quê? 2n mais 1, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos 1. Tá aí. Tá aí o arco tangente. Professor, os extremos não vale não, essa variância? Essa forma só vale para esse extremo de 1, mas ele não vale para o extremo? Nos extremos, não. Nos extremos, aí é que tá, né? Deixa eu ver. Se eu substituir o arco tangente por x por 1, eu vou ficar com isso sobre 4. Nos extremos, isso aqui vale, nos extremos, como é que eu provo? Eu acho que nos extremos vale, aí tem que ver a conta aí, tá certo? Porque tem que, nunca pensei, tá? Nunca pensei, né? Porque se eu fizer, dá pi sobre 4, se eu der uma série, fica para pi. Então, você simplesmente Porque tem que ver aí, tá certo? Tem que ver aí se nos extremos vale. Aí você tem a fórmula para o π sobre 4, tá? Mas tem uma continha aí para fazer para justificar. Cuidado, viu? Porque o fato de valer para cá não é imediato que vale nos extremos, não. Tá certo? Bom? Vocês estão lembrados que as duas séries, porque é o seguinte, ó, por que você tem que ter esse cuidado?
Não estou dizendo que não vale, não. Estou dizendo que tem que verificar. Por que você tem cuidado? A função dada pela série e a função dada pela derivada não necessariamente tem o mesmo conjunto de convergência. Tá certo? Isso aí já é um sinal que você tem que ter cuidado. Olha isso aí. Tá bom? Agora eu acho que nesse caso é, viu? Agora tem que mostrar. Tem que mostrar que é. Ou seja, no 1 vale, tá? E no menos 1 também. Mas tem que mostrar. Tá? Tem que verificar aí. Eu não sei se o leitor de ver isso faz isso. Tá? Deixa eu ver se eu falo alguma coisa nas notas. Não, nas notas eu não faço. Tá. Vale, eu acho que onde é que está isso? Eu acho que o leitor, eu acho que o livro do leitor ele faz isso, tá certo? Vale, mas tem que fazer uma conta, tá? Tem que justificar. Não é porque vale aí direto você sai, não. Tem que ter uma conta para justificar. Deixa eu ver se eu consigo. Pi sobre 4. Aí pi vai ser 4, menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 5, menos 4 sobre 7, e assim por diante. Deixa eu ver. Outro exemplo, ó. Outro exemplo aqui. Tá? Pronto, começa aí.